Doutor Renato, bom dia, Olá, seja muito bem-vindo. obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês, com a tua turma que te segue. É legal falar sobre vacinas e parabéns aí pela página. Muito legal aí. Eu estava visitando você e teu Instagram bacana. Ah, que bom, você gostou. Estou muito feliz, viu? Estou realmente assim me sentindo honrada com o senhor aqui, porque eu sei, né, que tem aqui, gente, diante de nós uma referência no assunto. Então vamos aproveitar essa live, realmente tirar as nossas dúvidas, combater fake news, combater o medo, porque o medo ele paralisa e aí você perde de tomar decisões importantes, tá bom? Então esse é o meu maior objetivo aqui hoje, doutor Renato. E Legal. aí, doutor, eu sei que o senhor está todo dia respondendo as mesmas perguntas, né? É igual entrevistar jogador de futebol, né? Acabam fazendo sempre as mesmas perguntas. Mas é porque são audiências diferentes, né? E as perguntas são as mesmas que chegam. E aí eu queria começar, visto que a gente está nesse cenário de incerteza, muita gente duvidando das vacinas, né? Tem uma forte campanha anti-vacina aí circulando. Então, eu queria começar primeiro perguntando como que foi possível, né, que essa vacina fosse desenvolvida tão rápido, essas vacinas, né? A gente sabe que o tempo de desenvolvimento de uma vacina é muito longo, são muitos anos, muitos testes, e isso foi um dos motivos que veio gerar essa dúvida, né, na eficácia da vacina. E aí eu queria que o senhor contasse um pouquinho para a gente por que que essa conseguiu ser tão rápido e se isso faz dela menos eficaz do que as outras ou se não tem nada a ver. Olha, Aline, a gente, os coronavírus, né, que causavam outras doenças importantes, a síndrome respiratória aguda, o SARS, a do Oriente Médio, o MERS, já fizeram com que muitos laboratórios já desenvolvessem protótipos dessas vacinas. Então, nós não saímos do zero, né? Primeira coisa é isso, a gente já tinha os modelos animais, essas fases pré-clínicas de muitas dessas vacinas. O que foi possível já num cenário de pandemia, com urgência, a gente já partir para o desenvolvimento ou estudos em humanos. Além disso, teve um financiamento aí gigantesco, né? Muito dinheiro envolvido nisso, muitas parcerias da indústria farmacêutica, de concorrentes da indústria farmacêutica, apoio de instituições, laboratórios de pesquisa, agências sanitárias internacionais. Então, foi uma cooperação muito grande que fez com que, juntamente, inclusive, com o sequenciamento genômico e toda a tecnologia muito mais atual do que a gente tinha há décadas atrás, possibilitou que a gente, na verdade, tivesse um desenvolvimento tão rápido. E, obviamente, também todos os processos burocráticos de produção de vacinas sem saber se os estudos iam dar certo, de as agências sanitárias registrando os produtos mais rapidamente, autorizando os estudos. Então, todo mundo colaborou para que o cenário fosse muito rápido. É claro que nós licenciamos vacinas sem conhecer tudo delas. Não sabemos quanto tempo elas duram, não sabemos se com experiência de proteção de 6 meses, 8 meses o que acontece, em grávidas, algumas delas não tiveram estudos em idosos. Então a gente vai licenciando porque a emergência de saúde pública, que é a pandemia, não nos permitia esperar tanto tempo, né, para desenvolver essas vacinas. Mas segurança e eficácia, isso sim, ninguém abriu mão e hoje as vacinas que a gente tem são seguras e são eficazes. Ótimo, perfeito. Teve uma cooperação aí mundial, né? Então isso tem que ser levado em conta, né? Uma coisa é desenvolver um laboratório sozinho, né? Um país querendo levar uma vacina adiante, outra coisa é todo mundo se reunir. Então, isso realmente com certeza colaborou. Agora, doutor, a gente tem no Brasil, são 4 tipos de vacina, é isso, aprovadas pela Anvisa, atuantes para aplicação. E aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho a diferença entre cada uma delas, né? Porque isso também. A minha mãe foi tomada a AstraZeneca, teve um efeito colateral. Meu pai também, eles ficaram de cama, tiveram aquele sintoma gripal mesmo. E aí ela falou, Aline, mas será que essa vacina era boa mesmo? Porque eu ouvi falar bem da Coronavac, essa daqui não sei se era boa. E eu confesso que eu não sei responder a diferença entre elas. Então, isso é uma coisa também que pega muito, né? A gente vê eficácia, aí vê um número, vê outro número e confunde a cabeça. Queria que o senhor falasse primeiro, então, quais são as atuantes, né, as que estão sendo aplicadas no Brasil e o que que difere de uma para outra. Na verdade, são 3 vacinas hoje que o Programa Nacional de Imunizações disponibiliza.
a vacina da Coronavac, que é em parceria com o Butantan, a da AstraZeneca, em parceria com a Fiocruz, e a vacina da Pfizer. Elas realmente são vacinas diferentes na sua composição. A vacina do Butantan é com vírus morto, que nós chamamos, inativado, o vírus inteiro. A vacina da Pfizer é uma vacina que usa uma tecnologia chamada de RNA mensageiro. E a vacina da AstraZeneca e Oxford é uma vacina que usam outro vírus para levar o coronavírus, que a gente chama de um vetor viral. Isso é curioso, porque a gente chega aí com um ano depois de muita pesquisa de descoberta, de início da pandemia, com uma dúzia de vacinas aí praticamente, e com tecnologias e com plataformas completamente diferentes. E é claro que elas terão composições diferentes, intervalos diferentes, eficácias diferentes, mas o que elas têm em comum, Aline, é que as três são muito boas na prevenção da Covid grave, das formas graves das Covid. Então, umas podem ser melhor para a forma leve, outra pode diminuir transmissão melhor do que a outra pode durar um pouco mais a proteção, uma tem um intervalo mais curto entre a primeira e a segunda dose, outra tem um intervalo mais longo, mas de uma maneira geral, o que elas têm em comum são esses dois aspectos. Eficácia para a forma grave da doença é espetacular das três. Raros serão os casos de gente que tomou 2 doses, passou ali 2 semanas depois da segunda dose e vão ter formas graves da doença. Existe? Vai existir. Obviamente, nenhuma vacina é 100% eficaz, mas isso vai ser exceção da exceção. E a segurança, o aspecto que elas têm em comuns. Elas têm muito menos efeitos colaterais do que o risco da doença. Então, isso, quem está com medo da vacina devia estar com medo da doença, né? Porque a doença, sim, traz muito mais problema, muito mais risco do que a vacina. Pode ter dor, pode estar com febre, pode ficar derrubado na cama, pode ter mal-estar, pode. Essas vacinas podem. Essas e todas as outras, não só essas. Mas perto da doença que ela está prevenindo, perto do tamanho do problema que a gente está vivenciando, não se compara. Então, podem ter reações, sim, reações locais, no local da aplicação ficar dolorido, vermelho, inchado, pode ter febre, mal-estar, dor no corpo, até 48 horas. É mais frequente com a Pfizer e com a AstraZeneca do que com a Coronavac. A Coronavac é menos reatogênica, que a gente chama, mas nada que se compare. Isso tem a ver com composição? Tem a ver com a composição, doutor? Por exemplo, a da Coronavac, o vírus está morto, a das outras é um outro tipo de composição? Tem a ver com os sintomas que pode ter? Não só pela composição, mas pelas substâncias que a gente chama de adjuvantes, que são fortalecedores da resposta que tem lá, pela tecnologia. Como são vacinas novas, então a gente fez os testes, né, foram desenvolvidos e viram que elas realmente têm esse perfil de reatogenicidade que a gente chama, mas todas elas de curta duração, né, ou seja, 1, 2 dias passa, resolvem com analgésicos habituais. Então, raramente você vai ter algum efeito mais grave, alguma coisa. Então, o importante é isso. Todas são muito boas para formas graves e todas são seguras. Então, hoje a recomendação é não ficar sendo sommelier de vacina, né? Essa eu quero, ficar cheirando, essa eu gosto, essa não quero. Maravilhosa essa comparação. Nessa dança, né? De agora eu ouvi uma notícia que essa da trombose, eu quero a outra. Não, essa é chinesa, agora eu quero a outra. Fica dançando como se fosse o mundo inteiro disputando aí uma quantidade reduzida de doses e a gente alguns ainda se dando o luxo de querer escolher essa eu quero, essa eu gosto, essa eu não gosto. A gente nunca fez isso com as vacinas, né? A gente ia lá e tomava a vacina, agora estamos discutindo a composição, mas não é, o recado é esse, vamos tomar vacina, se tiver alguma perca, toma vacina e se proteja. E toma o que tiver disponível, né? Não dá para ficar escolhendo, né? A gente não tá com sobra, né? E aí faz todo sentido aqui o comentário da Natália Ariete, Nath, querida. Ela falou: o pessoal fica comparando a eficácia. Faz sentido essa comparação? Então, não, né? Primeiro, porque a gente não tem muita escolha, né? A gente não vai poder falar, quero da Pfizer só. Não existe isso, né? E segundo, porque se as 3 foram aprovadas, elas são eficazes, elas são seguras. Né? Acho que a gente está com a internet, né, com essa voz toda que a gente ganhou, a gente acaba se sentindo meio especialista nas coisas, né? Então a gente fica comparando, essa daqui é 58, a outra é 62, não, a outra é 75. Não faz sentido, né, doutor? Não faz, porque o desenho dos estudos são diferentes, então não são comparáveis.
Quando você cria critérios para definir quem é caso suspeito ou não, você às vezes coloca dentro do estudo mais indivíduos com quadros leves, então você baixa às vezes o resultado final por questões de critérios de seleção do estudo. Então, é muito complicado. Eu acho que não são comparáveis esses estudos entre si. O que a gente tem observado é que nos países que vêm utilizando a Coronavac no Chile, a AstraZeneca, especialmente no Reino Unido, Israel com Pfizer, Estados Unidos, os resultados são impressionantes. A redução de mortalidade, a redução de hospitalização, a redução de casos, a gente tem dados já felizmente acumulados de mundo real, mostrando o que a gente espera, né? Na verdade, esses dados dentro dos estudos clínicos, eles são feitos ali com 20 mil, 30 mil, 40 mil indivíduos. O que a gente quer ver é nos milhões de vacinados, se tem impacto. Então, esses dados de mundo real importam. Então, e o mundo real está confirmando essas eficácias vistas nos estudos, né? A gente tem, felizmente, resultados muito animadores em todos os países que utilizam as vacinas com redução de todos esses desfechos aí na população vacinada. Certo. Doutor, eu recebi algumas perguntas sobre o que seria essa tecnologia do RNA mensageiro. O senhor poderia explicar para a gente? Que é a da Pfizer, né? É isso? Essa é uma tecnologia muito nova, né, Aline? A gente não tinha até então nenhuma vacina desenvolvida. E ela é muito inteligente porque ela coloca só um pedacinho, não é? Na verdade, ela é toda sintética, tá? Não tem nenhum vírus ali dentro dela, não tem nada vivo. Ela é feita em laboratório, eles fazem um sequenciamento genômico do coronavírus, especialmente daquela proteína S, que é a parte que a gente mais responde com produção de anticorpos, e coloca esse segmentozinho do gene, né, pequenininho, dentro de uma camadinha de gordura, de uma cápsula de gordura e injeta. O que essa vacina faz? Lá no nosso músculo, ali onde a gente tomou a vacina, essa instrução genética faz com que nós mesmos, nossas células ali do musculares, produzam a tal da proteína S, artificialmente. E a gente reconhece aquilo como algo estranho e produz a defesa dos anticorpos. Então, a vacina induz o nosso organismo a produzir. Qual que é a grande vantagem disso? Primeiro que isso é rápido, é sintético, você pode dobrar, triplicar a produção, que nem você produz remédio, comprimido, não precisa de crescer vírus, inativar vírus, não precisa de laboratórios de grandes biossegurança, você tem muito mais facilidade técnica. A outra vantagem é a sua plasticidade. O vírus mudou um pouquinho, surgiu uma nova variante, você muda lá o códigozinho e rapidamente você tem uma vacina completamente diferente. Você pode fazer isso com vírus do SARS, outras doenças que já existem. Então, a plasticidade dessas vacinas é muito rápida e muito boa. Há dois problemas, elas ainda são caras, né? São muito caras, as vacinas são as vacinas mais caras que a gente dispõe, e ainda precisa aquela história do congelamento, ficar menos, suportam temperaturas, vamos dizer, mais normais de geladeira por menos tempo. Acabou de sair um dado agora na comunidade europeia que aprovou essa vacina da Pfizer por 31 dias da geladeira comum. Então, os estudos mostraram que ela fica bem, não perde potência, o que vai facilitar muito a nossa distribuição em países como o nosso aqui, né? Para mim, eu acho que são a grande notícia desse ano das vacinas foi o desenvolvimento dessas vacinas de RNA mensageiro. Sem dúvidas. E é interessante porque, por mais que a gente pergunte para os especialistas, no caso do senhor que está ali diariamente, né, vendo estudos, tendo reuniões, entendendo o que mudou, ainda é um terreno muito incerto, né, doutor? Então, agora, depois de tanto tempo, aí descobriram que sim, que ela é eficiente, né, em 30 dias, numa temperatura que não precisa ser, né, o extremo do que era no início. Então, é interessante ficar atento aos órgãos oficiais para saber dessas atualizações, né, doutor? Sim. E aí, seguindo um pouquinho aqui para a nossa pauta de gestantes, que achei importante a gente dar esse panorama, né, para entender um pouco as vacinas. A gente teve o caso dessa gestante, então, de 35 anos, que faleceu, que estão ainda investigando a possível associação ou não disso com a vacina da AstraZeneca, e por precaução, então, o Ministério da Saúde resolveu suspender a aplicação dessa vacina nas grávidas. E aí a recomendação antes, né, disso acontecer eram todas as grávidas para serem vacinadas, depois ficou suspenso, e aí agora voltou, tendo a possibilidade de tomar a Pfizer ou a Coronavac, né?
E aí a pergunta que eu faço, doutor, é a seguinte: a gente sabe que antes não estava sendo, não era indicado, não era o ideal, recomendado misturar então as vacinas. Você tomava uma, a segunda dose era a mesma. Agora já está saindo estudos até, tem um estudo espanhol que eu estava vendo na Reuters, que mostrou que é até melhor tomar da Pfizer depois da AstraZeneca. Então, queria entender como que está esse panorama para gestantes agora e o que a gente tem em termos de segurança. Toma outra de outro laboratório e está tudo bem? Não toma, espera? Como que tá? Bom, boas perguntas, né? Perguntas bastante atuais aí que você fez, Aline. Estou vendo aqui muitos amigos aqui, a Natália, a Larissa Alvarenga, a Natália Herede, sua audiência tá boa aqui, hein? Gente muito amiga, obrigado. Natália é minha amiga querida do coração. As amigas suas entrando aqui, amigas nossas em comum. Nossas, em comum. É isso aí. Mas olha, as gestantes, realmente, esse fenômeno que teve de uma gestante que veio a falecer e perdeu o bebê no Rio de Janeiro, inclusive, com um quadro de trombose, essa trombose tem sido descrita com a vacina da Oxford, mais ou menos com um caso delas para cada 100 mil doses aplicadas. Então, para cada 100 mil vacinados, está tendo um caso de trombose, que não é aquela trombose que a gente está acostumado a ver, é uma trombose diferente. É uma trombose diferente que cursa ali com plaquetas mais baixas, com uma doença autoimune, uma produção de uns anticorpos contra as nossas células do sangue que faz desenvolver uma trombose. Então, isso é importante destacar, que pode acontecer em grávidas ou não grávidas, não é um fenômeno da gravidez. Então, essa trombose pós-vacina de Oxford acontece em indivíduos já, vamos dizer assim, predispostos, que têm essa tendência a ter uma doença imune, e que acontece com essa incidência de 1 para 100 mil, estando ou não estando grávida, não precisa estar grávida para ter essa trombose. Esse caso dessa trombose numa grávida no Brasil foi o primeiro, por acaso, no mundo em grávidas. Já tínhamos aí mais de quase 500 casos já reportados dessa trombose no Canadá, no Reino Unido, na França, nos Estados Unidos, e esse é o primeiro que aconteceu em grávidas. Quer dizer, ele não é um fenômeno da grávida, é um fenômeno de qualquer um, de qualquer... Tem mais uma incidência em jovens, uma incidência em mulheres, e mais ou menos 15 dias depois. Então, esse é um fenômeno que existe, sim, mas o risco, de novo, para uma vacina que você tem um efeito colateral grave de uma trombose, que não necessariamente vai matar, você pode ter uma trombose na perna, uma trombose no olho, uma trombose na barriga, numa veia da barriga. Uma trombose não necessariamente será grave, mas um fenômeno de trombose para cada 100 mil doses aplicadas continua sendo ainda um parecer muito, vamos dizer, favorável à vacinação. Vale a pena correr esse risco de 1 para 100 mil, porque a doença é muito grave. Então, essa está sendo a recomendação de todos os países, não suspender a utilização da vacina AstraZeneca, porque o benefício é muito maior do que esse risco. Está lá nas precauções, os efeitos colaterais, está lá na bula a possibilidade disso, como para antibiótico a gente tem, como para um monte de remédio que a gente toma, se você for ler lá na bula, é mais ou menos isso também. Anticoncepcional. Mas para gestante está suspenso, né? Por precaução. Exatamente. Como teve esse caso numa gestante, e a gente tem duas opções de outras vacinas no país, que é a Coronavac e a Pfizer, a orientação até que a gente investigue melhor, entenda um pouco melhor se realmente a gestante também aumenta esse risco ou não, já que foi a primeira no mundo, foi bom, vamos parar de usar essa vacina na grávida, vamos usar na gestante as outras vacinas que até hoje ninguém descreveu nenhum tipo desse fenômeno. Então essa está sendo a orientação atual até que a gente esclareça melhor. Talvez daqui a pouco a gente volte a vacinar a gestante com a AstraZeneca também sem problemas. Agora, do intercâmbio que você falou, começar com um produto e terminar com outro, esses são estudos que vão precisar acontecer de qualquer forma, porque tem muitos países, aí, os países muito pobres da África, da Ásia, por exemplo, que vão receber quantidades pequenas de vacina que sobrarem, que o mundo doar, que a Organização Mundial da Saúde comprar. E pode vir vacinas de um produtor e depois de outro, e depois de outro. Então, é muito importante a gente conhecer a possibilidade de intercâmbio entre esses produtos, saber se isso funciona, se isso é seguro. E, por outro lado, aquilo que você até mencionou, pode ser que seja até melhor. Pode ser que seja até uma resposta melhor eu dar uma de vírus inteiro e depois dar de vetor viral ou dar de uma de RNA e depois dar uma... Então, é muito interessante a gente avaliar esses estudos com aplicações de diferentes vacinas para entender se o resultado disso supera, eventualmente,
o resultado tradicional do esquema de duas da mesma dose. Uhum. Mas a situação atual é, tomou a primeira dose de AstraZeneca, vai tomar a segunda da que tiver, seja Pfizer ou seja Coronavac, até que a AstraZeneca seja recolocada, ou não sabemos se isso vai acontecer ou não, mas se for, aí nós teremos 3 de novo disponíveis. Essa é a recomendação do Ministério da Saúde no momento. Não, vai mudar, isso vai mudar um pouquinho. Quem tomou já uma primeira dose, a sua pergunta é quem tomou uma primeira dose da AstraZeneca e está grávido, o que que faz? Termina o esquema com outra, não termina? Qual é a recomendação? A Isso. recomendação que sai hoje, ainda não saiu, mas vai sair hoje, é de você esperar o fim da gestação, esperar o puerpério e completar com a AstraZeneca. Não manter a mesma, tá? Então, vai ser essa orientação mais recente aí que eu já estou adiantando para você. Deve sair hoje essa publicação. Olha só. Em primeira mão, vocês estão sabendo antes de todo mundo, então. Vou dar o furo. Tá, doutor, deixa eu colocar algumas participações aqui. Eu tô lendo tudo que tá chegando, tá? É que eu fiz um roteirinho aqui com base no que chegou, então tô seguindo, porque muita gente perguntou tudo que eu tô perguntando aqui. Mas vamos lá. A Denise está falando o seguinte: se tomar a vacina da Pfizer, e depois engravidar, o bebê vai receber da mãe os anticorpos? E aí essa questão de receber os anticorpos, e aí eu já quero até emendar com essa campanha que está rolando na internet, esse mamaço virtual, uma vacina que vale por 2, que imuniza 2, enfim. Isso é uma coisa que a gente já sabe dos estudos. A mãe que é vacinada, ela passa esse anticorpo para o bebê, independentemente de qual vacina ela tomar, doutor? Olha, Denise, essa pergunta é importante porque já tem detecção não só com a vacina, mas com a doença também. Então, se você você teve Covid, produziu anticorpo, se curou e ficou protegida com a doença, tanto como a vacina, você passa pela placenta primeiro, então o bebê nasce com esses anticorpos transferidos e também já foi detectado esses anticorpos no leite materno. O que a gente não sabe ainda, esses anticorpos que a mãe passa pelo leite ou pela placenta, são suficientes para proteger a doença no bebê. É que a doença no bebê é muito rara, então a gente tem poucos casos para avaliar se realmente protege ou não. Nós precisamos de muitos casos nesse sentido. Então a gente não sabe exatamente qual é o papel desses anticorpos na proteção do bebê. E quanto tempo dura essa proteção, vamos dizer assim, passiva, né? Que o bebê recebeu da mãe, não é o anticorpo dele. É o anticorpo que a mãe recebeu, que passou para ele vai perder ali com o passar do tempo. Mas a gente sabe, como outras doenças infecciosas, a mãe que teve sarampo, a mãe que teve catapora, a mãe que teve qualquer doença na vida, ela passa esses anticorpos e o bebê nasce nos primeiros meses, especialmente no primeiro semestre, protegido com esses anticorpos maternos. Por isso que é importante também a amamentação, né? E em relação à amamentação, que é a outra pergunta que a Aninha fez aqui também, não tem nenhum problema com nenhuma dessas vacinas. A mulher que está amamentando pode ser vacinada, não precisa interromper a amamentação para vacinar, vai proteger, vai passar algum grau de anticorpo para o bebê sim, a gente não sabe se vai ser suficiente para protegê-lo ou não, mas certamente mal não fará, né, Aline? A gente sabe que o leite materno, os anticorpos todos que a mãe faz, alguma proteção sempre dá. Mas é importante a gente destacar que a amamentação, a vacinação durante a amamentação não é contraindicada e nem deve ser interrompida por conta da vacinação. Uhum. Mas as lactantes não estão no grupo aí prioritário, né, doutor? Quem está são as gestantes e as puérperas até 45 dias, é isso? As lactantes, por exemplo, meu bebê está com 6 meses ou 1 ano, estou amamentando, isso não me dá o direito de ir lá agora e tomar vacina, né? As lactantes ainda não estão. Exatamente. Agora, se você é uma profissional da saúde, é uma diabética e por acaso está amamentando, você não tem contraindicação de receber a vacina. Mas não é um grupo prioritário estar amamentando, não é não. E tem alguma movimentação nas reuniões que o senhor está indo, né, nas discussões, depois desse boom que deu, todo mundo postando foto do filho amamentando, pedindo a vacina? Claro que todo mundo quer tomar, né? Mas dado esse benefício duplo que a gente pode dizer, tem alguma, né? Tá rolando alguma coisa ou não? Ainda não se está olhando para isso? Não, ainda a gente não tem dado nenhum da mulher que amamenta, além dos 45 dias, a não puérpera, né? Porque a puérpera sim, mas a mulher com mais de 45 dias pós-parto,
ela não tem um risco aumentado de desenvolver Covid grave, né? Então, hoje, com as poucas doses que a gente tem de vacina, nós estamos privilegiando quem tem mais risco. Se tivesse vacina para todo mundo, lógico, a gente ia vacinar todo mundo. Mas quem que a gente tem que priorizar hoje no cenário de pouca dose de vacina? Quem morre mais, quem hospitaliza mais, quem tem mais chance, quem está no serviço de saúde, preservar a assistência. E depois os serviços essenciais. Então, por enquanto, a gente acabou de vacinar os maiores de 60 anos no país, acabou de vacinar os profissionais da saúde, está começando a vacinar todos aqueles que têm doenças crônicas, e a próxima etapa será vacinar os funcionários dos trabalhadores de serviços essenciais, né? Transporte, segurança, educação, escolas. E aí a gente vai para a população. Professores, né? A gente vai para a população em geral e aí entra todos, amamentando ou não, adultos, jovens. Você, Aline, por exemplo, você está um pouco longe ainda de ser. Nossa, eu não vejo a hora, estou sonhando com esse dia. Estou sonhando com esse dia. A minha avó, você sabe, doutor, que por conta dessas fake news que circulam, e assim, né, às vezes eu encontro alguém na rua, a pessoa vem com aquela fake news, assim, me dá até sabe, assim, aquele... E é tão difícil, né? Eu falo, se você quiser convencer as pessoas com estudo, se tá pesquisa, se tá médico, parece que você não é ouvido, né? E aí você vem com machismo, uma história totalmente nada a ver, que todo mundo para ouvir, assim, é muito louco isso, né? Essa facilidade que a gente tem para acreditar em coisa que não tem lógica. E a minha avó, ela vai fazer 80 anos e ela falou, não vou tomar de jeito nenhum, porque ela acreditava que a vacina era ruim. Aliás, ela não toma a vacina, mas nem amarrada, assim, é muito difícil, sabe? E a gente fez uma campanha lá e eu mostrava para ela as coisas e nada, nada, nada. Até que ela encontrou duas primas, já de 80 e poucos anos, que já tinham tomado as duas doses, falando para ela que foi ótimo, que não aconteceu nada, que ela tinha que tomar. E aí ela se conscientizou e a gente levou ela para tomar. E assim, depois que ela tomou as duas, eu nem acreditava no que eu estava vendo, mas isso também impactou minha família, porque minha mãe também ficou com medo de tomar. E como é difícil, né, doutora, a gente conseguir levar essa informação adiante, de que não tem nem comparação o risco, né, de você ter, né, esse vírus de morte, por exemplo. Você falou de 1 em cada 100 mil. O vírus está aí, já está matando meio milhão de brasileiros. Então não tem nem o que pensar, né? Mas é muito difícil. Agora, a Natália está perguntando o seguinte: a segunda dose de outro fabricante, para quem tomou a primeira dose da AstraZeneca, vale também para puérperas ou apenas para gestantes? A Natália está aí puérpera, com a Martina bebezinha, então essa pergunta abrange aí todas as mulheres puérperas. Desculpa, eu só não ouvi demais o final da pergunta dela. E essa segunda dose vale só para gestantes, ou se a mulher já teve bebê, pode tomar a puérpera aí? Não, pode tomar. Não, até 45 dias, Natália, aqui é considerado um período com aquelas modificações gravídicas. Acho que ela já passou dos 45 dias, hein? Acho que a Natália já tem mais, já de 45 dias de pós-parto. Mas a puérpera, porque ela tem aquelas modificações da gravidez, ela ainda fica sob risco aumentado. Então, as recomendações de vacinação de gestante e puérpera vão até os 45 dias pós-parto. Então, esse é um grupo realmente de maior vulnerabilidade, quando pega gripe, quando pega pneumonia, porque aquelas alterações gravídicas ainda estão presentes nessa fase, elas demoram para voltar 100% ao normal, né? Olha lá, ela falou que ainda não deu os 45 dias. Agora, se deu também, doutor, não vai tomar isso. Tomei a primeira, agora estou com 50 dias com o meu bebê. Não toma a segunda? Toma, não. Quem começou o esquema termina, lógico. Não tem sentido dar uma... Tá. Então, o esquema, sim, para quem começa o esquema, ele vai ser terminado, independente da condição que ela esteja, ela termina o esquema sim. Tá certo. Doutor, por ser muito novo, a gente ainda também não tem estudos mostrando se teria algum risco, por exemplo, para o feto, para o bebê. Isso é levado em consideração ou só se fala dos benefícios? Olha, os riscos que a gente tem visto, os Estados Unidos, por exemplo, vacinou, acho que foram praticamente 250 mil gestantes já, profissionais da saúde, gestantes de risco, pessoas que não sabiam que estavam grávidas e tomaram a vacina. No Reino Unido teve um monte também, em Israel também. Isso é muito importante, esses dados de vida real, que vão nos trazendo informações.
Então, lá eles estão seguindo todas essas grávidas vacinadas, ou boa parte delas, e não há até o momento nenhuma evidência de que a vacina faça mal para a gestante. Ah, teve um parto prematuro, mas na população também tem parto prematuro. Ah, teve um abortamento espontâneo, mas na população também tem. Então, as grávidas que tomaram a vacina não tiveram nenhum aumento de risco até o momento de malformação, de abortamento espontâneo, de trabalho de parto prematuro, de problemas de hipertensão na gravidez, de crescimento fetal inadequado. Não teve nada. Então, isso vem caminhando junto com outros estudos desenhados justamente em grávidas, que nós já começamos a fazer também, inclusive aqui no Brasil, que vão nos permitir em breve fazer o uso, uma recomendação mais consistente de vacinação de grávidas, porque você precisa de tempo, né, para acumular essa experiência. Uma vacina que foi licenciada em janeiro, fevereiro, em 4 meses, ainda não deu tempo de ter todas essas informações. Mas essas evidências estão construídas. Eu só queria voltar naquela história da fake news que você falou, Natália, que a Aline, que eu acho super importante, é que a gente hoje tem essa epidemia da desinformação, né? Que a Organização Mundial da Saúde chama de infodemia. Ela é uma doença importante hoje, é uma doença que mata tanto quanto o próprio vírus, é uma doença digitalmente transmissível, transmite mesmo, pega nos outros, e quando você vê, você está muita pessoa recusando vacina, muita gente contraindicando, criando essas coisas que é um desserviço para a saúde pública do país. Hoje, alguns países no mundo que já vacinaram todos os grupos de risco estão encontrando enorme dificuldade de vacinar jovens. Então, as cervejarias nos Estados Unidos estão dando cerveja, no Israel estão dando pizza, estão dando brindes e atividades para convencer as pessoas a se vacinarem porque não se sentem ameaçados e por aí. E respondendo a Natália... E jovens, né? E jovens, né? E jovens, que a impressão que eu tinha é que, a impressão que eu tenho, na verdade, é que isso é mais com as pessoas mais de idade, que não estão tanto na internet, mas que estão nos grupos de WhatsApp, que é onde a coisa se dissemina, né? Então, os grupos de família, enfim, você encaminha uma mensagem para 50 pessoas, aí 40 acreditam naquilo, e você tem que provar. Eu sou a pessoa chata do grupo de família. Tudo que botam lá, eu vou lá e boto o falso, o comprovado que não é verdade. Então, mas assim, eu não imaginei que isso seria com jovens, né? Que teoricamente tem acesso a essa informação, mas é isso, é tanta informação e informação errada, esse desserviço, né? Que é louco, né? A gente tem que estar oferecendo um benefício ali para a pessoa salvar a vida dela, né? Para se convencer a se vacinar, isso aí. Esse é um dos grandes desafios da vacinação do adulto, né? Então, muita gente fala, você vai vacinar o Brasil inteiro até o final do ano, nós vamos ter vacina. Se a gente levar em conta que a cobertura vacinal, o número de pessoas para quem você oferecer a vacina não vai ser 100%, eu diria que nós vamos vacinar a população brasileira toda, acima de 20 anos de idade ou de 18 anos de idade. Talvez 70% da população vai tomar pelo menos uma dose e uns 50% vão completar o esquema. Nós estamos falando de uma quantidade de vacina muito menor do que se a gente fosse disponibilizar 2 doses para todo mundo acima de 18 anos de idade, né? Então, infelizmente, eu acho que a gente vai chegar no final do ano oferecendo vacina para toda a população, mas as coberturas não serão as ideais. Nós vamos ter aí uma dificuldade também a exemplo do que o mundo está vivenciando em atingir essas coberturas vacinais tão elevadas assim. Uhum. E outra coisa, né, doutora? O Brasil, ele sempre, né, pelo menos nos últimos anos, as matérias que eu fiz para pais, né, o Brasil sempre foi conhecido por ter uma boa taxa de vacinação infantil, né, por ser um dos países que mais vacina crianças. E aí, como que a gente acredita tanto, né, na vacina que é para o nosso filho, mas agora uma vacina que é para todo mundo, né? Tem tudo a ver com todas essas polêmicas, obviamente, com, acho que é da nossa geração, né? Sei lá, quem tem menos de 50, 60 anos não tinha vivido ainda uma coisa dessa proporção. Então, tudo isso maximiza nessa desconfiança mesmo, é natural, mas é importante, gente, a gente seguir, sabe, enviando as mensagens certas, especialmente, eu vou falar sempre aqui de grupos de família, porque é onde realmente eu vejo que a coisa pega, a gente sabe, tem estudos mostrando que o quanto fake news circula nesses grupos, né? Então, é importante que a gente, inclusive, vou pedir para vocês enviarem essa live para as pessoas que vocês conhecem, tira print da nossa live, marca o Dr. Renato, marca eu, porque isso vai fazendo com que chegue a mais pessoas,
para a gente conseguir com informação de qualidade, porque antigamente o jornalista tinha só a função de trazer a informação, de entrevistar a fonte, trazer a informação. Hoje você vê, você entra lá no G1, você entra em qualquer site, tem lá uma equipe especializada só para pegar tudo que tem de fake news e mostrar que aquilo não é verdade. Então, veja, é um trabalho extra que poderia estar sendo feito com outras coisas também, mas que temos que provar o tempo todo, né, que a ciência é certa, essa desconfiança toda que existe, enfim, acho que nosso papel como cidadãos continuarmos. Vamos lá. A doutora Maíra está falando o seguinte, e vacina é um pacto coletivo, uma responsabilidade social. Professor, maravilhosas suas informações sempre, muita gente elogiando aqui. A Cati Goitacás. Se tivermos tantos casos no Brasil, não seria mais lógico pensar que não precisamos de tantas vacinas e não vacinar quem já está com a imunidade natural, aquela imunidade de rebanho? Essa é uma boa pergunta, né, doutor? Interessante. Obrigado, Maíra, pela pergunta. Estou vendo a Tatá Veronese aqui. Obrigado também, Tatá, que está nos acompanhando. Essa é uma questão quando que alguns países... Tem dois aspectos aí. Alguns países estão utilizando uma dose só em quem já teve a doença. Alguns estudos mostram, especialmente com a vacina da Pfizer, se você vacina aquele que já teve a Covid-19, uma dose só dá muita mais proteção, aumenta mais os anticorpos de quem tomou uma única dose já tendo tido a doença, do que quem tomou duas doses sem ter tido a doença. Então, essa é uma estratégia que alguns países têm definido, alguns países da Europa, dar uma dose só para quem teve, para economizar doses, né? Nós estamos com pouca dose, então vamos privilegiar aqueles que não tiveram ainda a doença. Agora, não dar vacina para esperar todo mundo se infectar e aí fazer a tal da imunidade de rebanho, isso é um equívoco enorme, né, Aline? A gente sabe o tanto que essas 3% dos casos estão morrendo no Brasil. A nossa taxa de letalidade, que a gente chama, é de 3%. Então, quando a gente fala, teve 50 mil casos hoje registrados, às vezes é 30, às vezes é 40, às vezes é 50 mil, a gente já sabe, 30 mil casos ou 50 mil casos hoje, são 1.500 mortes daqui 2, 3 semanas. Os números não mentem, a estatística, infelizmente, é essa, 3% dos casos que a gente registra vão a óbito. Então, é muito importante a gente baixar a transmissão. E não são as vacinas que vão fazer isso. As vacinas, nós não temos vacinas em grande quantidade para interromper a transmissão do vírus. O objetivo das campanhas de vacinação é reduzir morte, é reduzir forma grave, é reduzir hospitalização. Porque nós estamos vacinando só 20% da população até agora, quer dizer, aqueles que realmente têm maior risco de desenvolver formas graves. Quando a gente tiver vacina para todo mundo, for falar em imunização de rebanho, querer controlar a transmissão do vírus, aí sim a gente está discutindo outra coisa. Mas nesse momento, o objetivo não é diminuir transmissão. A transmissão a gente vai diminuir com distanciamento, com a máscara, ficando em casa, não aglomerando. Essa é a vacina para boa parte da população, que ainda não tem ela no braço. Então, para aquela boa parte da população que ainda não dispõe de uma vacina efetiva, ela tem que manter esses cuidados. Senão a gente vai ficar gerando 50 mil casos novos por dia e mantendo 1.500 mortes por dia. O que dá no ano 400 mil mortes, né? 450 mil. A gente repete 2020, o que a gente vai fazer se a gente não fizer nada. Então nós precisamos ter essa consciência, como o Chile. O Chile vacinou muito rapidamente os idosos, diminuiu muito a mortalidade e a hospitalização lá, e os números de casos só crescem. Aumenta o número de casos, mas diminui morte, porque aqueles que mais morrem estão vacinados. Mas os casos continuam, mas infelizmente gerando hospitalização e gerando mortes naquela porcentagem. Excelente essa explicação, doutor. Excelente, né? O objetivo não é diminuir transmissão. Transmissão se diminui com distanciamento, com máscara, com todas as medidas que nós já temos. Essa é uma mensagem muito importante. E aí, só aproveitando para a gente já ir finalizando aqui, doutor, estou imunizada, tomei as 2 doses ou uma dose da Pfizer, posso me considerar imunizado? Posso tirar a máscara, ficar de boa ou não? Continuo todos os cuidados. Olha, não pode, tá? Os países que estão adotando algum relaxamento no uso de máscaras, especialmente no Reino Unido, nos Estados Unidos, ao ar livre, muitas vezes, tem uma situação de transmissão muito diferente da nossa, né? Então, eles já vacinaram mais de 50% da população,
tem taxas de registro de casos diários muito baixas, então a chance de você encontrar na rua com o vírus é muito menor do que a nossa. Quando a gente está registrando e confirmando 50 mil casos novos por dia no país, é porque tem muitos que a gente não confirma, que não tem sintoma nenhum. Ou seja, o vírus está propagando demais ainda entre nós, está circulando muito rápido. Então não é momento de relaxar nada, porque falha vacinal existe? Existe. É raro, mas quando você tem muitos casos, já não é tão raro. Eu costumo sempre dar o exemplo das crianças, Aline, porque tu não fala, criança é só 0,5% dos óbitos de Covid em crianças, é muito pouco. É só 0,5% das mortes de Covid são em crianças. Poxa, mas 0,5% de 450 mil óbitos, 2.000 crianças já morreram de Covid desde o começo. É muita criança. Então tudo é muito. Só 0,5%. Falha vacinal é só 1%. Mas 1% de 400 mil é muita gente que vai morrer vacinada. É muita gente que vai pegar a doença vacinada. Porque nós estamos tendo muito caso. Então, por mais raro que sejam esses eventos, esses desfechos, num total de casos muito grande, acaba sendo muito importante, muito impactante. E ninguém quer ser exceção, né, Aline? Só foi 1%, mas aconteceu com meu pai, com minha mãe. Então, no momento... Lógico que não. Não é hora de baixar a guarda ainda. Vamos esperar controlar mais a pandemia, avançar na imunização, para que a gente possa fazer essa live presencial, por exemplo, né, eu e você. Nossa, não vejo a hora, não vejo a hora. A Márcia Kifuri, não sei se ela é sua parente, doutor, mas ela está falando o seguinte: existe a possibilidade dessas vacinas serem compradas a longo prazo? Nas clínicas privadas, né? Eu acho que sim. Sim, eu acho que sim, é o futuro, deve ser, o que a gente sabe, Márcia, pelo menos para todas as vacinas que a gente normalmente utiliza, elas entram no mercado público, são prioridade, obviamente, na saúde pública, nós estamos numa emergência em saúde pública, não tem sentido hoje privilegiar aquele que tem dinheiro para receber a vacina, enquanto o último grupo de risco não for vacinado. Nenhum lugar do mundo comercializa vacinas, né? Então o Brasil certamente não será o primeiro. Mas eu acho que em breve... Quando todo mundo estiver vacinado, né, doutora? Aí a gente pode ter, igual a gente tem hoje com gripe, com tantas outras vacinas que você consegue comprar, né? E quando a gente tiver para o futuro vacinas para todos, novas gerações de vacinas, o Ministério disponibilizar uma, mas sair uma mais nova, provavelmente o mercado privado vai participar sim, mas não nesse momento, até não vejo nenhuma chance, Marcia. Claro, seria até anti-humano, né? Você pode pagar, então você toma. Você não pode, você não toma. Você vai morrer. Não tem lógica, né? Doutor, e a última pergunta. Minha última pergunta eu deixei para o final pelo seguinte: o meu público aqui é muito de mulheres que estão tentando engravidar, que são as chamadas tentantes, que eu gosto de chamar de desejante, porque tentante parece que só está tentando mesmo, você não vai conseguir, né? E aí, muitas delas estão em processo de reprodução assistida, estão se preparando para uma FIV. Eu recebi muitas perguntas nesse sentido, né? Inclusive, vou dar aqui só um exemplo. Sou tentante, 41 anos, professora. Eu vou receber a vacina essa semana. O problema é que eu iniciei o ciclo de indução nesse mês e a minha consulta é só daqui 10 dias. Eu devo tomar a vacina, paro e perco esse ciclo, ou espero, faço o ciclo e depois tomo a vacina? Tem alguma orientação nesse sentido? Olha, a orientação vai muito em função do risco, né? Por que ela está recebendo a vacina? Eu sou profissional da saúde, trabalho dentro de uma UTI atendendo Covid. Claro que ela tem que fazer a vacina, não tem que esperar nada, entendeu? Mas, eu sou trabalhador da educação, estou fazendo aula à distância e que eu devo tomar vacina agora? Então, você pode rediscutir em função do seu grau de exposição. Em geral, nós não estamos vacinando as grávidas que não tenham fatores de risco. Então, se você é uma gestante que não tem nenhuma doença crônica, você nem terá a vacina à sua disposição para receber a vacina, por estar grávida. Então, a gravidez por si só não é uma indicação de vacinação no Brasil e nem em nenhum lugar do mundo, na verdade. O Brasil começou a vacinar, mas suspendeu a vacinação rotineira de grávidas sem doenças crônicas. Isso é importante. Estão sendo vacinados as gestantes com comorbidades, é isso, né, doutor, hoje? Não é o fato de eu estar gestante, não me coloca como prioridade para tomar vacina. Exatamente. Então, você não vai tomar vacina por estar gestante. Agora, se você tem um fator de risco e tem a condição de gestação, está grávida, aí você não contraindica a vacinação. Então, a minha sugestão, estou vendo
a Sandra, que está aqui conosco também, a Patrícia, um beijo para todas. A minha sugestão é que não interrompa, faça o seu ciclo. Se chegar o momento de ser vacinada, né, por conta de algum fator de risco que você tem, não pela gravidez, ou porque você é diabético, ou porque você é profissional de saúde, ou porque você tem uma doença crônica, aí você vai avaliar com o seu médico o momento que está sendo feita essa indução, se por acaso está esperando ali, vamos dizer assim, o começo da gravidez ou não, e vacinar neste período da gravidez que for mais seguro. Mas não deixar de se vacinar porque está tentando, as tentantes ou desejantes, como você falou. Essas devem seguir o cronograma e serem vacinadas. Se descobriu grávida entre a primeira e a segunda dose, aí a gente vai conversar se vamos dar um intervalo de 1 mês mesmo, se é de 3 meses com a vacina que a gente está utilizando. Aí a gente vai entender o melhor momento de aplicação da segunda dose, se apareceu grávida depois de uma primeira dose. Então, se está grávida já e não tem fator de risco, não vacina. Se está tentando engravidar e chegou a sua vez, vacine. Se engravidou, fez a primeira dose, engravidou entre a primeira e a segunda dose, aí a gente vai entender junto com o seu obstetra e o melhor momento de fazer essa segunda dose para não ter nenhum prejuízo aí na gravidez. Mas, em geral, são vacinas inativadas que vão ser utilizadas na gravidez, ou a Coronavac ou a Pfizer. Então, se há, vamos dizer assim, algum conselho a ser dado, não é possível a gente escolher, mas para quem está tentando engravidar, talvez o ideal fosse não receber a vacina da AstraZeneca, porque se ela ficar grávida, ela não vai conseguir receber, não vai terminar o esquema com essa vacina. Então, é começar com a Pfizer ou com a Coronavac. Então, explicar lá na unidade de saúde que se você for tomar uma vacina de coronavírus, for a sua vez de tomar, e você está numa tentativa de engravidar, você prefira ou dê preferência a receber a vacina da Coronavac ou da Pfizer, porque você vai conseguir completar o esquema durante a gestação. Essa é uma recomendação que não está, vamos dizer assim, protocolada, definida no Ministério da Saúde, mas acho que é bastante razoável a gente solicitar nas unidades de saúde em função de existir uma contraindicação para outra vacina na gravidez. Perfeito, doutor. Nossa, estou assim, muita informação bacana para a gente assimilar. Márcia, o seu comentário, as gestantes que são profissionais de saúde, elas estão no grupo aí sim, justamente porque é profissional de saúde, né? Que é o que o doutor falou, ela não tem comorbidade, mas ela está atuando na saúde, então possivelmente sim. Doutor Renato, agradecer pela tua participação, muito obrigada por responder todas as perguntas que chegaram aqui. Vamos juntos, é uma honra sempre falar com o senhor. E, gente, vamos ficar de olho, vamos nos vacinar, não estamos podendo escolher, né? Vamos cuidar porque a gente está combatendo aí, na verdade, a morte, né? É isso, porque a gente não aguenta mais ver tantos números, né? Tantas vidas sendo levadas para essa doença. Então, por mais que tenha riscos, a gente acabou de ver aqui que são vacinas seguras, são vacinas aprovadas, né? E fica aí, então, esse recado, tá bom? Doutor, muito obrigada, viu? Um grande abraço e tomara que passe logo para a gente poder se encontrar pessoalmente. Eu que agradeço aí o convite, parabéns aí, desde o tempo de crescer que a gente se conhece, Aline, é sempre um prazer te rever e seu trabalho aí no seu canal, bem bacana. Obrigado aí, beijo a todos aí que nos acompanharam aí. Um beijo para todas. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.